Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com o segundo exame de qualificação da UERJ de 2011. A questãozinha 27 diz: a influência de fatores ambientais, como a disponibilidade de alimentos, sobre o crescimento dos seres vivos pode ser avaliada experimentalmente. Considere, por exemplo, um inóculo da bactéria Escherichia coli, que foi introduzido em um meio nutritivo adequado para saber como cultivar suas próprias bactérias. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. O tempo de geração, ou seja, o intervalo de tempo necessário para que uma célula se duplique, anota isso aí que é legal. O tempo de geração é o intervalo de tempo necessário para que uma célula se duplique. Foi medido durante a fase de crescimento exponencial e durante a fase estacionária. Mas que droga é essa de crescimento exponencial e fase estacionária, etc? Como que funciona o crescimento bacteriano? A gente tem aqui, por exemplo, o número de células pelo tempo, ok? Então eu tenho o tempo e aqui eu tenho o número de bactérias. Tá? A coisa funciona mais ou menos assim. Inoculei, coloquei ali a bactéria. Tá? Vou botar aqui. Coloquei ali a bactéria. No início, tá? Ela vai crescer bem devagarzinho, porque ela ainda está se adaptando metabolicamente a esse ambiente novo. Então ela vai dar uma enrolada assim. Essa primeira fase de rosa aqui é que a gente chama de fase lag. Tá? Essa fase lag, ela ainda está meio que se adaptando. E aí quando ela se adapta, mano, aí ela vai se duplicar adoidadamente. E aí ela exponencialmente aumenta o número de células. Tá? Isso aqui vai ser a fase de crescimento exponencial, onde está escrito crescimento exponencial ou fase log. Mesma coisa, porque ela vai crescer no log de 2, base 2. E aí vai chegar uma hora em que vai ter menos alimento, menos espaço, ela vai ficar mais complicada, ela não vai ter como crescer tanto assim, e aí ela vai ficar num número mais ou menos estável de células, é aquilo que o ambiente suporta. Tá? Então essa aqui é a tal da fase estacionária. Fase estacionária. E aí, com o aumento, por exemplo, de excretas e diminuição dos nutrientes e tudo mais, vai ficando cada vez mais difícil para aquelas células sobreviverem ali naquela placa de cultura, por exemplo, e aí o número... Opa, peguei uma cor errada aqui. Aqui, aí o número de células vai caindo, tá? Que daí a fase, nem lembro o nome, ela vai morrendo, a fase de foi pro brejo. Tá? A questão é que eu tenho aqui o tempo de geração. Aí ele não está falando do número de células, olha, ele está falando do tempo de geração. O tempo de geração, como ele falou aqui, é o intervalo de tempo necessário. Aqui, olha como está crescendo muito. Se está crescendo muito, está dividindo muito. Quer dizer que para cada, sei lá, a cada hora, ela se divide várias vezes. Então o tempo de geração, o tempo necessário para se dividir é pequeno. Dividiu. O tempo tá na fase log, o tempo é muito pequeno, ela sai se dividindo adoidadamente. Então aqui o tempo é pequeno. Agora, já na fase estacionária, olha só como ela quase não cresce ou não cresce nada, tá devagar, borocochô. Aqui a velocidade de divisão é muito pequena, a velocidade é muito pequena. Quer dizer que, sei lá, em uma hora ela se dividiu uma vez, se tanto. Então ela está levando uma hora para dividir, enquanto essa daqui levava minutos. O tempo, então, está bem maior na fase estacionária. Vamos dar uma olhada aqui. O resultado do experimento em relação à influência dos fatores ambientais no crescimento está representado no gráfico de qual número? Moral da história, fase exponencial e fase estacionária. Qual dos gráficos aqui tem uma fase exponencial pequena, um tempo de geração pequeno em relação à fase estacionária? Tá? Você poderia olhar isso aqui, nossa, aqui está se dividindo muito e aqui está dividindo pouco? Não. É justamente o contrário. Aqui ele está dizendo que está levando muito tempo para dividir e aqui está levando pouco tempo. Tá? Não pode ser esse. Esse aqui, a diferença entre os tempos não é tão grande, mas ainda assim
essa daqui está mais devagar do que essa daqui. Está levando mais tempo do que essa daqui. Não pode ser. Aqui os dois têm a mesma velocidade e a gente já viu que não é o caso. A única resposta então correta é essa daqui. O tempo de geração para a fase exponencial é menor do que para a fase estacionária. Divide-se mais rápido na exponencial do que na estacionária. Resposta então letra D. Opa, letra D de divisão. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook para saber mais sobre bactérias, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Amanhã tem mais e até a próxima!